Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, que bom estarmos novamente juntos. E aí, para nós darmos continuidade a mais uma leitura deste livro, tá bom? Os irmãos estão vendo aqui conosco, tá bom? É um ótimo livro. E aí nós vamos ainda estamos na parte introdutória, né? Introdução do comentário à carta do apóstolo Paulo aos Romanos, de James Dunn, tá bom? E aí nós vamos para o terceiro ponto, terceiro tópico, que diz assim: o propósito da carta, objetivos declarados e estrutura da carta, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu me ajeitar aqui. Vamos lá. Sobre esse assunto há um debate longo e, ao que parece, interminável. O debate brota de dois aspectos da carta. Primeiro, os motivos diferentes que Paulo indica para escrever a carta. Em capítulo 1, dos versículos 8 a 15, e capítulo 15, dos versículos 14 a 33. E 2, o problema de como relacionar esses motivos com o corpo da carta. Capítulo 1, o versículo 16, até o capítulo 15, o versículo 13. Já que a lógica por trás do envio de uma argumentação tão longa e intricada a uma congregação praticamente desconhecida não é imediatamente evidente. Todavia, na verdade, é provável que Paulo tinha diversos motivos para escrever a carta. Obviamente, não há nenhuma razão porque ele teria apenas um propósito em vista. E a maior parte das discordâncias gira em torno de ênfases diferentes nesses diversos motivos. Podemos caracterizá-los rapidamente e indicar uma série de apoios para ênfases específicas. E agora nós vamos entrar nos subtópicos, tá bom, meus queridos? Vamos lá. Primeiro subtópico do ponto 3, que é, só para nós relembrarmos, o propósito da carta, tá bom? Vamos lá. Um propósito missionário. Essa ênfase está suficientemente clara no capítulo 15, nos versículos 18 a 24, e o versículo 28. Paulo se considera apóstolo aos gentios, com um papel crucial a exercer em arregimentar a plenitude dos gentios. Contudo, o que isso significa? Capítulo 11, versículos 13 e 15, e também os versículos 25 e 26. Ele terminou uma fase do seu trabalho fundamental no quadrante nordeste do Mediterrâneo, capítulo 15, versículo 19 e o versículo 23, e entende que deve concentrar-se no quadrante noroeste na próxima fase, Espanha, capítulo 15, versículo 24 e versículo 28. Para isso, ele precisa de uma base de apoio. E que lugar seria melhor do que Roma? Também seria consistente com esse propósito mais específico que Paulo usasse a oportunidade de fazer uma exposição mais geral do seu propósito missionário como o apóstolo do Evangelho universal. Não são os problemas de uma igreja local, mas o Evangelho universal e a missão de Paulo que nesta carta servem de ponto de partida para a argumentação teológica. Klein, isso aqui é um autor, argumentou com base em 15:20 que Paulo entendia que faltava à comunidade cristã em Roma um alicerce apostólico, razão pela qual quis evangelizar a própria Roma. Isso é improvável. Primeiro, o desejo de compartilhar seu entendimento do Evangelho com os cristãos em Roma
é totalmente compreensível. Nada mais do que isso precisa ser deduzido de capítulo 1, dos versículos 11 a 15 do livro de Romanos. Segundo, o elogio profuso em capítulo 1, versículo 8 e capítulo 15, versículo 14, seria enganoso na perspectiva de Klein, enquanto o leve constrangimento em capítulo 1, versículo 12 e a terminologia cuidadosa no capítulo 15, versículo 24 e 28 é o que se esperaria de Paulo escrevendo a uma igreja de cuja fundação ele não tinha participado. Capítulo 15, versículo 20 de Romanos, conferi 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 13 ao 16. Terceira razão, porque isso é improvável, que o apóstolo Paulo queria implantar o seu apostolado lá. O possível motivo para Paulo evitar a palavra igreja ao referir-se à comunidade em Roma já foi explicado acima, lá no segundo tópico, e aí nos subtópicos 4 e 3. Mas também deve ser notado que Paulo não deixa de usar uma descrição ainda mais significativa, um corpo em Cristo, capítulo 12, versículo 5, em uma referência na primeira pessoa do plural, que claramente inclui o destinatário da carta. Quarto ponto, em contraste com Klein, e de acordo com a teologia paulina do apostolado, particularmente 1 Coríntios 9, versículo 1 e 2, e também no capítulo 12, versículo 28, a existência de grupos cristãos já serve de evidência de um alicerce apostólico. Vamos para mais um subtópico. Um propósito apologético. Ao apresentar uma exposição tão completa do seu entendimento do Evangelho, capítulo 1, versículos 16 e 17, como declaração temática do que se segue, Paulo, sem dúvida, queria conseguir a aceitação desse entendimento entre os cristãos na cidade, que afinal de contas era a capital do império, e com isso, pelo menos em potencial, a mais influente de todas as igrejas, como os eventos haveriam de provar. Isso certamente é consistente com a ampliação cuidadosa que ele faz em seu parágrafo inicial costumeiro, capítulo 1, dos versículos 1 a 6 da carta de Romano. Assim, por exemplo, Koester, aqui é mais um autor que ele apresenta, uma carta de recomendação que Paulo escreveu referente a si mesmo. O tema da carta é este evangelho e não a pessoa do apóstolo. E particularmente, capítulo 13, versículo 8, com certeza denota sensibilidade por parte de Paulo com a necessidade de alguma forma de autodefesa contra os mal-entendidos recorrentes do seu evangelho. Ligado a tudo isso, igualmente importante, é o desejo evidente de obter o apoio das congregações em Roma para sua viagem perigosa, mas crucial para Jerusalém, capítulo 15, versículo 25 e o versículo 31. Assim, por exemplo, Wilkins, mais um autor, especialmente as páginas 127, 139 e 167. E Brown também, Colin Brown, página 110 e 111. Não precisamos pensar que isso significa que Paulo esperava receber algum apoio físico ou político de Roma, enquanto em Jerusalém. Sua intenção pode ter sido concluir a viagem rapidamente antes que qualquer ajuda conseguisse chegar a Jerusalém, apesar de ele claramente prever a possibilidade de seus planos darem muito errado. Capítulo 15 e o versículo de número 31. E pode ter esperado por um apoio de Roma nesse caso, dada
porém a convicção que Paulo tinha da importância e eficácia da oração. Seu apelo solene por apoio deles na disciplina árdua da oração. Capítulo 15, versículo 30. Sugere que ele consideraria isso ajuda suficiente. O peso do conteúdo anterior não precisa ser entendido como fora da sintonia com um pedido assim curto. Capítulo 15, versículo 30. Paulo iria querer garantir que as orações deles em favor dele e do seu evangelho, potencialmente poderosas, estivessem formadas o melhor possível. Também não é inconsistente com este propósito mais específico de que Paulo também veria e aproveitaria a oportunidade, considerando que passou 3 meses em Corinto, Atos 23, no fim de uma fase maior da obra de sua vida, Romanos capítulo 14, versículo 19 e 23, de apresentar aos crentes romanos e outros uma exposição minuciosa do seu evangelho e sua fé. Muito bem. E não por último, com vistas à autodefesa que provavelmente teria de fazer em Jerusalém. Daí o título provocativo de Chervel. Aqui é mais um autor que ele apresenta como assertiva anterior de Fuchs, de que a igreja em Jerusalém é o destinatário secreto de Romanos, citado por Jeffel, 67, assim como Suggs, página 295. Muito bem, queridos, graças a Deus, concluímos mais uma parte dessa maravilhosa obra acadêmica, né? Isso aqui é de muito boa mesmo. Então, recomendo aos irmãos, se puderem ter essa obra em sua biblioteca, pode adquirir, tá bom? Muito bom. Ok? Então, até o próximo vídeo para nós continuarmos ainda o terceiro ponto, tá bom? Ok? Dessa introdução.